Ora viva, minhas amigas e meus amigos, eu sou o pastor Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos ao canal Só para Esclarecer. Se é a sua primeira vez a ter contato com o meu canal, eu tenho 4 pedidos para você. Primeiro, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário e partilhe com alguém que precisa de ouvir esta palavra que pode edificar a sua vida espiritual. Bem, eu estou a fazer esse vídeo em resposta de uma postagem feita pelo Dr. Augusto Nicodemos na sua página oficial do Facebook. Eu vou ler a sua postagem, em seguida a resposta que eu dei e como nasceu esse debate por escrito, eu trouxe aqui no vídeo. Vamos lá. O Dr. Augusto Nicodemos Lopes escreveu: os filhos de Eli seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Parem com isso, meus filhos. Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. 1 Samuel 2, 22 a 25. E diz o pastor Augusto: Deus não concede arrependimento a quem ele pretende castigar. Bem, e eu comentei o seguinte: se entender assim, Deus determinou matá-los e por isso endureceu o coração deles para não darem ouvidos ao Pai, certamente entendeu errado. Se eu disser ao pecador que ele morrerá e ele se arrepender, também eu me arrependerei do mal que disse que ia fazer. É preciso correlacionar os textos da Bíblia, comentei eu. O Dr. Augusto Nicodemos respondeu: Cianuque Monteiro, Deus decidiu matá-los por causa dos graves pecados que cometeram, da mesma forma que Deus envia a mentira os que rejeitam a verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Bem, eu novamente respondi. Augusto Nicodemos Lopes, eu fui ler o texto que o pastor citou, né? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E eu comento, o anticristo já vem com o propósito de enganar, porque sua vinda é segundo a eficácia de Satanás. Segundo a eficácia de Satanás, entende-se, né? Segundo a habilidade maligna, o ritual maligno para que o anticristo possa se fazer presente ao mundo. E aí eu digo, aos que endureceram o coração até o fim, Deus o encerra nesta dureza. Deus coloca em lugares escorregadios, mas repare que Deus age depois da ação deles e não antes, para predestiná-los a negarem. Bem, eu queria aqui abrir um parênteses para falar alguma coisa sobre os teólogos brasileiros e parabenizar o Dr. Augusto Nicodemos. Houve outros comentários que eu não vou aqui ler. O Dr. Augusto Nicodemos, vocês sabem, eu quando comecei a estudar teologia, ele já era doutor há muito tempo. O Dr. Augusto Nicodemos, antes de doutor em teologia, eu tinha 7 anos de idade. Eu sou angolano e africano, né? E comecei a ler livros do Dr. Augusto Nicodemos e muitos outros teólogos brasileiros e americanos que foram traduzidos em português. E hoje eu moro no Brasil e sei como é a realidade de muitos teólogos renomados no Brasil. A sua maioria são arrogantes, ignoram os outros. Mas o Dr. Augusto Nicodemos teve a amabilidade de me responder. E isso é muito bom, né? Só para abrir esse parênteses para dizer que, apesar de eu discordar dele, é uma pessoa que eu admiro. Então, eu não sou daqueles que vêm para refutar e tal. Não, eu discordo desse posicionamento e já vou aqui falar outro post que eu fiz a seguir e por isso eu vou fazer esse vídeo respondendo com mais detalhe. Mas aqui para abrir esse parênteses, que é um pastor, a meu ver, humilde, né? Muitos até respondem com arrogância e eu próprio tive experiência já com alguns teólogos brasileiros, né? Que eu fiz algumas pós-graduações aqui. Você vê no YouTube, vê na televisão, parecem humildes, mas até próprios alunos eles ignoram.
Você manda a mensagem no áudio, ele não te responde. Quer dizer, eu tenho compromisso com ele lá na academia, o resto dele não tem nada a ver contigo. Mas isso é outros 500, isso podemos falar um outro dia. Deixa-me então aqui eu ler e explicar a outra postagem que eu fiz a seguir no meu perfil do Facebook, para que então eu possa aprofundar o motivo pelo qual faço esse vídeo. Eu escrevi assim no meu Facebook. Agora eu posso esclarecer aqui, porque é no meu perfil, e eu escrevi. Um dos grandes equívocos de interpretação cometido pelos nossos irmãos calvinistas é que Deus, por ser soberano, decide endurecer o coração de quem Ele quer para não vir a se salvar. Isso chega a ser uma ofensa contra Deus, que quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aí eu abro um parênteses, ATT. Você não pode se apegar apenas a um texto sem correlacionar com o restante do que a Bíblia diz. Além do contexto imediato, existe o contexto bíblico como um todo. Nenhum autor da Bíblia deve contradizer o outro, pois a Bíblia é um livro harmonioso. Deus não pode querer que todos se salvem ao mesmo tempo, criar formas propositadamente para fazer com que alguns se percam. Então, o post não acabou, fazendo uma pausa aqui para explicar. Nós sabemos que a Bíblia é um livro harmonioso. Paulo não pode entrar em contradição com Jó. Mateus não pode entrar em contradição com Moisés, porque o mesmo Espírito os guiava, que é o Espírito Santo. Por isso nós falamos que a Bíblia é um livro harmonioso. Deus usou pessoas diferentes. Foi escrita em 3 línguas a Bíblia. Pessoas de diferentes profissões. Uns eram pescadores, outros eram lavradores, outros eram carpinteiros, outros eram cuidadores de gado, outros era médico como Lucas. Quer dizer, Deus usou, outros eram estadistas como Daniel. Deus usou muita gente, muitas pessoas. E temos aí o produto final, que é um livro harmonioso, o que mostra que um só Espírito os guiava. Então, você não pode encontrar um texto numa passagem que contradiz o outro texto. Se aqui Paulo vai dizer para Timóteo que Deus quer, que Deus deseja que todos se salvem, você não pode mais encontrar um outro texto na Bíblia que mostra que, afinal de contas, Deus no fundo quer. Ou seja, Deus está fazendo um jogo. Diz que quer, mas na verdade não quer, e cria armadilha para fazer com que as pessoas se percam. E, continuando, eu disse aí, para você entender melhor o que Paulo fala em Romanos, você deve também ir lá, por exemplo, no Antigo Testamento, onde está a história de Faraó e Moisés, já que Paulo faz citação deste facto histórico. Ou seja, muitos calvinistas usam o texto de que Deus endureceu o coração de Faraó, mas eles usam o texto que Paulo fala em Romanos. É preciso você correlacionar, como eu falei agora. Esse texto, Paulo faz uma citação de um evento que aconteceu com Moisés, está no livro de Êxodo. Você tem que ir lá estudar no livro de Êxodo. E quando você estudar no livro de Êxodo, você vai ver que aí não está se tratando da salvação de Faraó. Não está se tratando da salvação de Faraó. E Deus não endureceu o coração de Faraó para Faraó se perder. Faraó já era perdido. O endurecimento do coração de Faraó teve um propósito. E qual é o propósito? O propósito é impedir que o povo de Deus saísse do Egito. Os faraós se diziam deuses, e Deus permitiu que o povo dele esteja diante de muitos impérios mundiais, para que os imperadores ou os reis soubessem e reconhecessem que há um Deus acima deles. Repare que o motivo é para te mostrar o meu poder e não para te lançar no inferno. Deus levantou Faraó para lhe mostrar o poder. Está aí no contexto, é preciso prestar atenção bem o que o contexto diz. Não para lançar no inferno. E porque Deus quer mostrar o seu poder aos grandes reis da terra. Uma pergunta que eu faço. Por que Deus levantou Faraó? Para te mostrar o meu poder? Mas mostrar o poder para quê? Para acontecer o que aconteceu com Nabucodonosor quando viu o poder de Deus na Babilônia. Disse aqui, desse império só se adora o Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando Deus mostra o seu poder, é para acontecer o que aconteceu com o rei de Nínive. Quando viu Jonas pregando o evangelho, disse: todo mundo decreta um jejum. O próprio faraó, que reconheceu a sabedoria de José, outro faraó, não este. E
por que não falar de Ciro, que reconheceu sobre a profecia que estava a falar sobre o seu nome antes mesmo dele nascer, e ele reconheceu, mandou o povo ir. Então é nesse sentido que Deus mostra o poder dele para os grandes. O Egito foi o primeiro grande império mundial. Depois veio outros impérios, a Síria, a Babilônia, os Medos, os Persas, a Grécia, a Roma e por aí fora. Então Deus mostrava para os grandes imperadores que acima deles há um Deus. Não é que endureceu para ir no inferno, para você ir no... Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos, no Novo Testamento vai dizer que Deus é o Filho único. Todo aquele que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. Deus, ele não amou o mundo depois de enviar Jesus. Ele enviou Jesus porque amou o mundo. E o seu amor sempre se manifestou desde o Antigo ao Novo Testamento. Mas vamos lá dar continuidade daquilo que eu escrevi. Uma pergunta, mas pastor Sihanouk, será que Deus endurece ou não? Claro que Deus endurece. Mas o importante não é se limitar a saber que Deus endurece, mas saber por que e como Ele faz isso. Exemplo. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Romanos 1,24, quando Paulo escreve aos Romanos e fala sobre a condição dos gentios. ATT. Aqui Deus o entregou. Ou seja, eles entregaram a tal ponto ao pecado de já não terem como sair. Deus os entregou ao ponto de já não terem como sair dessa situação. Deus permitiu-lhes se afundarem em seus pecados, mas o motivo está logo nos versículos anteriores. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, versículo 22. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e quadrúpedes e de répteis. Agora aqui você tem que ler o 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência da carne. Ou seja, a ação de Deus é resultante da ação daqueles homens aí, gentios. Do mesmo jeito como o posto do Dr. Augusto Nicodemos fala dos filhos de Eli, Deus agiu em função da ação deles. Pois ele próprio disse no livro de Ezequiel. Eu trouxe aqui a passagem. Ezequiel 3, 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, quer dizer que está a inverter, se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. Mas no seu pecado morrerá. As suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Ou seja, Deus é justo juiz. É mesmo que Paulo também trata em Romanos. Vai dizer que Deus cortou os judeus por serem incrédulos e enxertou-nos na árvore como jabonzeiro por causa da fé. E Paulo adverte, mas tu também não se glories contra aqueles que foram cortados. Agora não, porque do mesmo que cortou aqueles pode cortar a ti. Tema também, porque se os naturais foram cortados também, então Deus é o justo juiz. Ninguém pode se basear na sua obra de justiça. Está aqui, eu fiz isso, então posso fazer e desfazer, eu sou justo. Deus vai dizer que não é por aí. Bem como o pecador não vai ser destinado à condenação porque ele é pecador. Se ele ouvir e se arrepender, Deus também recua do mal que prometeu fazer. Então Deus muitas vezes ele age em função da ação dos pecadores. Deus não mata ninguém propositadamente por seu bel prazer, porque eu quero matar, eu sou soberano.
Muitos compreendem mal a soberania de Deus. E há pessoas que pensam que nós negamos a soberania de Deus. Não, Deus é soberano. Deus é soberano sobre a sua criação. E é importante saber que Deus é soberano até sobre a sua própria soberania. Então Deus não está praticamente preso ou limitado pelo facto de ele ser soberano. Porque a vontade de Deus, além de ser soberana, é livre. Daniel 4,35 vai dizer o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Há outro texto que vai dizer assim: operando Deus, quem impedirá? A resposta é ninguém. Mas é importante enquadrar os textos dentro dos seus contextos bíblicos. É importante não cortar os textos para atribuir a salvação. A vontade soberana de Deus é que todo mundo se salve. Todo pecador, a vontade de Deus é que seja justificado pela fé em Jesus Cristo. Agora, vamos falar pela fé em Jesus Cristo. E eu penso que até aqui deu para dar uma resposta a essa postagem do Dr. Augusto Nicodemos. Fique ligado, porque eu vou estar aqui com mais vídeos, vou trazer mais vídeos falando sobre a soberania de Deus, a presciência de Deus e muitas outras coisas. Deixe o seu comentário, faça parte do meu grupo de mentoria no WhatsApp, contribua para melhorarmos as condições deste canal. Como disse, eu sou o pastor Sihanouk Monteiro, teólogo, angolano, africano, residente aqui no Brasil. Ajude esse canal a crescer e certamente Deus estará te abençoando. Deus abençoe.